O meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu lerei o artigo O Mito da Constituição, de Butler Schaffer. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que me acompanham pelo YouTube, pelo Rumble, ou me escutam pelo Spotify e as plataformas aliadas ao Spotify. E principalmente aqueles que me acompanham pelo Odysee. O Odysee, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma plataforma alternativa ao YouTube, uma plataforma livre, sem censura, praticamente incensurável, né? E que ela remunera não apenas os produtores de conteúdo, como também as pessoas que consomem o conteúdo. Então você vai lá, você pode assistir os vídeos e você vai ser recompensado por isso. Eu utilizei, antes de começar a produzir vídeos, eu utilizei o serviço por aproximadamente 2 meses, e ao fim desses 2 meses eu já tinha $10, equivalente a $10, né, nas moedas do Library Coin, né, do Odysee. Vão lá, se inscrevam, tentem assistir todos os vídeos por lá, não apenas os meus. Tem vários canais interessantes para se inscrever lá já. Tem o canal do Mises Institute, principalmente se você domina a língua inglesa, né? Você tem lá o canal do Mises Institute, você tem o canal do Ron Paul, o Gerald Celente, o Stefan Molyneux, que está banido do YouTube. E é por essa razão que eu gostaria muito que todos começassem já essa migração para uma outra plataforma, né, para a plataforma Odysee, no caso, foi a que eu escolhi, depois de pesquisar muito, eu vi, inclusive até, eu estou no Rumble, estou publicando meus vídeos no Rumble, mas o Rumble para mim não tem liberdade de expressão lá, e isso está explícito na página deles, né, nas regras deles, inclusive tendo uma regra ali completamente sem pé nem cabeça que proíbe vídeos de biquíni, né? O que seria do mundo sem o biquíni? Então não dá para ficar no Rumble. O Rumble é um califado. Eu tô postando os vídeos lá só para ter mais uma alternativa, né? Caso aconteça aí o que todos esperam que aconteça, que seja o YouTube acabar restringindo esse canal ou esse programa, né? Então esse programa, acredito que se continuar nessa toada aí do YouTube de censura, né, de restrição à liberdade de expressão e ao debate, né, principalmente, esse programa logo logo vai sofrer as punições aí do YouTube e terei que parar de publicar pelo YouTube. Então vou ficar só no Odysee e no Rumble. Então vão lá, me sigam, deem like, curtam os canais, já se inscrevam nos canais alternativos e também não deixem de se inscrever nos canais do Instituto Rothbard. Para quem não sabe, eu sou um dos fundadores do Instituto Rothbard, nós o fundamos há muitos e muitos anos atrás, lá pelos idos de 2007, então com o nome de Instituto Mises Brasil, mas ali por volta de 2015 tivemos que mudar o nome, né, em virtude de percalços aí, né, a pessoa que sustentava o Instituto Mises Brasil, que dava dinheiro para a gente, né, o nosso mantenedor, ele acabou por ter outras ideias, né, ele não queria mais seguir o austrolibertarianismo e essa linha, e ele, como ele tinha todo o poder burocrático, né, a gente nunca se ligou na burocracia das coisas, né, então ele acabou por obter, né, legalmente, e ameaçando de processo o nome Instituto Mises Brasil, e que também, após tudo que já foi feito, que já começou a ser feito logo após a nossa saída, já não valia mais a pena para nós lutarmos porque o nome Instituto Mises Brasil hoje está completamente com o filme completamente queimado, né? Eles mudaram completamente a linha, não são mais um instituto austro-libertário, anarcocapitalista, como nós somos, né, seguindo a escola austríaca de economia, são apenas embusteiros, né, então não se enganem, o Instituto Mises Brasil, ele mudou de nome em 2015 e desde então ele se chama Instituto Rothbard, então esse é o trabalho que nós seguimos aqui. Então eu vou apresentar o autor é o Butler Schaffer, ele já morreu, né? Ele morreu no ano de 2019, uma grande perda aí para o movimento libertário mundial. Nós temos apenas esse artigo dele publicado em português, mas se vocês forem no Mises Institute, se vocês tiverem domínio da língua inglesa, vocês podem ver vários outros artigos lá, e eu separei aqui 2 trabalhos dele, né, que valem muito a pena serem lidos, né. Um é sobre a propriedade intelectual,
Muito bom, mas primeiro leiam, se vocês se interessarem pelo tema da propriedade intelectual, leiam o livro do Kinsella, né? Para mim é o melhor livro sobre o assunto, mas esse do Butler Schaffer também merece muito a leitura. E também o Boundaries of Order é um livro fantástico, vale muito a pena ler, mas não temos ele em português ainda. Então, se você conhece o inglês, tá aí a sugestão de leitura, Boundaries of Order. Ambos os livros estão disponíveis gratuitamente no site do Mises Institute, que foi o nosso grande exemplo, né, para fundar o Instituto Mises Brasil, que agora continuamos o trabalho no Instituto Rothbard, né. Temos a mesma ideia de divulgar as ideias libertárias, né, austro-libertárias, de maneira completamente gratuita. Nós nunca pedimos nada para os nossos leitores, nem para que cadastrem e-mail, para que possam fazer download de livros, nada disso. É completamente livre, você vai lá, faz o download, se quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade. Nós acreditamos no que nós defendemos mesmo, e essa é a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Então tudo de graça aqui para vocês no site do Instituto Rothbard e do Mises Institute também. Então os livros estão disponíveis para download em vários formatos e gratuitamente, que tem o EPUB e o PDF, e na nossa biblioteca também, vários formatos. Quase todos os livros nós temos em pelo menos 3 formatos, né? Então vale muito a pena ir lá na nossa biblioteca também e conferir o que nós temos. Não temos nenhum do Butler Schaffer, mas vale a pena. Então eu vou passar a leitura do artigo. O mito da Constituição, por Butler Schaffer. O verdadeiro teste da civilização não é o censo, nem o tamanho das cidades, nem as colheitas, mas o tipo de homem que o país revela. Essa frase é de Ralph Waldo Emerson. No caso de algum leitor ainda se apegar à platitude de que o sistema político se baseia na ideia de que nossa sociedade é uma sociedade de leis e não de homens, gostaria de lhes exortar a prestar mais atenção nos acontecimentos dos últimos anos. O comportamento político não existe em abstrações como o Estado ou o governo ou uma Constituição, mas na atividade exercida por homens e mulheres que consideram a máquina do poder estatal um instrumento útil para realizar objetivos que eles mesmos valorizam. Aqueles que anseiam dominar pessoas controlando as ferramentas de violência que definem o Estado têm racionalizações para convencer as vítimas que pretendem fazer da razão de ser de seu governo. De explicações tais como a vontade de Deus, entre aspas, né, ou mesmo o direito divino dos reis, a autoridade de alguns para desfrutar do poder coercitivo sobre outros, juntamente com o dever de obediência de seus súditos, estão todas enraizadas nas mentes das pessoas, como se fossem auto-evidentes como a força da gravidade. As mentiras, né? Quando você começa a entender o libertarianismo e vê que nós realmente somos escravos do governo, né? Que nós somos súditos dos governantes, a gente se pergunta, mas como? Por que as pessoas aceitam? Então, lembre-se, muito provavelmente você frequentou uma escola e teve que se sujeitar ao currículo obrigatório do MEC e também aos ensinamentos dos professores, via de regra, socialistas ou estatistas, né, seja completamente comunistas, sejam um pouquinho mais moderados, né, mas sempre estatistas e sempre defensores dessas mentiras, né, e propagadores das mentiras. Na academia, quanto mais você sobe, mais mentiras, mais lavados são os cérebros, né? Mais sujos, no caso, né? São os cérebros das pessoas. Então, a mentira se propaga mais. Então, aqui ele diz, como que tantas pessoas acreditam nisso? Simplesmente porque é massificada. A mentira, ela tá aí, você vai à escola, na escola o seu professor fala, não, mas a Constituição vai te ensinar a Magna Carta, os reis e como tudo mudou. E como hoje nós temos uma coisa maravilhosa que é a Constituição, o Estado democrático de direito, eles confundem, e aí eles pegam um termo que é Estado de Direito, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a organização criminosa que nós conhecemos chamada Estado, né? O Estado de Direito, esse Estado aí não é
um grupo de homens armados que toca o terror em dado território, mas sim um arranjo, o arranjo que está, né? O arranjo, como a coisa está arrumada no estado sólido, no estado sólida. Então, e aí eles pegam o Estado de Direito e acham que isso tem a ver com um grupo de homens armados tocando terror no território. Não. O Estado de Direito, para quem não sabe, Estado de Direito é um cenário. Na verdade, seria traduzido como Rule of Law. E nesse cenário, nesse Estado de Direito, ele é um cenário onde as leis são iguais para todos. Então você vai vendo como isso já é incompatível com a existência de um Estado. Um Estado, ele necessariamente, para existir, ele tem que ser o monopolista da tomada de decisões em dado território. Só aí ele já tem um direito especial, ou seja, não é um direito. Se ele é o único detentor desse direito, aquilo não é o direito. O direito só pode ser algo dividido por todos, que nós podemos exercer ao mesmo tempo, sem impedir o outro de exercer. Então, se o Estado ele tem o direito de prender, matar, roubar, sequestrar alguma pessoa que tente concorrer no mercado de tomada de decisão, ou seja, na justiça, né, ou a Suprema Justiça, e eu não posso, já não há um Estado de Direito. E, além disso, o Estado, obviamente, por ser o detentor do poder de tomar decisão última, ele também se arvora, e daí nasce o que as pessoas acham que é o direito dele roubar os outros. Então, se eu não posso roubar o meu vizinho para alimentar os pobres, ou para construir uma ponte, ou para qualquer coisa que valha, eu não posso simplesmente roubar, independente dos fins que eu tenha, nem o Estado deveria poder. Então o imposto não deveria existir, deveria ser um crime como é. Mas, por causa das mentiras todas, as pessoas acabam aceitando. E, óbvio, é sempre a mentira que escraviza. E não apenas hoje, no Estado moderno, né, como nós vivemos, mas lá atrás, na escravidão também, havia uma lavagem cerebral completa, né, que fazia com que os escravos se achassem pertencentes ao senhor mesmo. Eles achavam realmente que nem sabiam, nem imaginavam que pudesse existir liberdade, né, que eles pudessem um dia, que eles são seres humanos como os outros, né, e por isso, e apenas por isso, não é porque tem uma cor de pele ou alguma deficiência ou qualquer outro tipo de coisa que eles têm algum direito. Não, eles têm direito apenas por serem seres humanos, e um desses direitos é o direito à liberdade. E no tempo da escravidão seria impossível para os senhores também, como é impossível hoje para o Estado existir, se a maioria não estiver de acordo, se a maioria não estiver domada, né? Se a maioria não estiver domada, o governo não tem a menor condição de governar, né, de fazer nada, nem de cobrar impostos, nem sequer de existir, porque a maioria estaria completamente desperta, enxergando as coisas como realmente são. Então, se qualquer fiscalzinho da Receita Federal ou policialzinho vier lhe tomar alguma coisa que é sua legitimamente, por exemplo, você produziu 10 maçãs e vem um fiscal da Receita querer tomar 5 porque é o imposto, é assim, é a regra, você vai falar, não, isso é roubo, isso é meu, eu produzi, você não tem nenhum dizer, nenhum direito sobre isso. E fica muito mais difícil. Dizem até que foi por isso que os índios, né, acabaram não sendo escravizados, porque eles já tinham um conceito de liberdade, né, então ao invés de escravizar os índios, né, que estavam aqui no continente americano, né, eles tiveram que trazer escravos de outros lugares, né, principalmente da África, onde eles já eram escravizados, né, pelos próprios africanos lá. Já havia esse desrespeito, esse tratamento diferenciado, né, entre todos negros, ok? Mas alguns negros eram mais seres humanos que outros lá também. E aqui, quando vinham para cá, claro, os negros eram também seres humanos diferentes, né? Uma coisa terrível, um pensamento terrível que leva nós sermos escravos até hoje. O pensamento continuou, a escravidão dos negros acabou, quer dizer, foi transformada numa grande escravidão coletiva, onde todos agora então passam a ser escravos, né?
Todos nós somos súditos do rei e isso não passa de uma escravidão. Tem um artigo muito legal do Tom Woods, eu fiz a leitura desse artigo, o som não ficou muito bom, o meu editor está tentando corrigir, mas se ele conseguir, vou postar também, senão eu vou refazer em breve esse vídeo. Um artigo do Tom Woods que ele usa o conto do escravo, de Robert Nozick, e ele vai mostrando, né, os estágios de escravidão, chegando até a democracia moderna, até os estados que nós vivemos hoje, e perguntando em que estágio você deixou de ser um escravo. E a resposta óbvia é em nenhum, porque se você tem um senhor que não te dá liberdade nenhuma, e você tem um senhor que te dá algumas liberdades, ou várias liberdades, mas ainda te mantém escravo, qual é a diferença? Em que ponto você deixou de ser um escravo? Claro, todos gostariam de estar onde há mais liberdades, onde há menos coerção. Porém, a coerção continua existindo e você continua sendo um escravo. Você só tem um pouco mais de espaço para você, um pouco mais de liberdade, para você viver alguns aspectos da sua vida, os que o seu senhor lhe permitir, da maneira que você quiser. E tudo isso só é possível com a mentira. Sem a anuência dos súditos, o rei não tem a menor condição de governar e de manter o seu reino, né? Os sentimentos humanistas do iluminismo ajudaram a transformar essas suposições autocráticas sobre a fonte da autoridade política, substituindo como racionalização para o Estado o mito de um contrato social. Constituições formais foram escritas, almejando criar um Estado por contrato, se utilizando do nome coletivo nós, o povo. Na versão americana, a autoridade política deveria ser desenvolvida a partir de 3 ramos principais, com o poder legislativo, desfrutando do poder máximo, uma proposição que tornaria difícil, se não impossível, para o indivíduo desfrutar de uma autoridade não verificada. Juntamente com a ilusão de que o exercício do poder poderia ser contido por palavras escritas em pergaminho, acreditava-se que pessoas razoáveis poderiam, portanto, confiar no poder estatal. Que algumas das ações mais repressivas da União Soviética foram conduzidas sob uma constituição modelada vagamente no modelo americano, deveria desiludir qualquer um do pensamento de que os poderes governamentais poderiam ser restringidos por palavras. Isso fica cada dia mais claro, cada dia que passa, a partir do momento que foi escrita uma Constituição, aquele conjunto de leis por políticos e burocratas, né, ou apenas burocratas, ou apenas políticos, às vezes é misto, às vezes são só os políticos mesmo, que escrevem, ou especialistas, ou pessoas bem intencionadas escrevem a regra, a partir daquele momento começa a prova de que não vale nada o que está escrito ali. Nos Estados Unidos tivemos muitos exemplos, né? Inclusive recentemente nas eleições americanas, teve fraude, não teve fraude. Isso, bom, é óbvio que teve fraude, tem até vídeos mostrando a fraude, né? Mas o que realmente chamou a atenção, né? Porque a gente não sabe até que ponto essas fraudes mudariam o resultado das eleições. Eu acredito que sim, que mudariam bastante. Mas o que houve de verdade, de fato, foi uma quebra da Constituição americana, né? Que ela dizia que apenas os legisladores estaduais poderiam mudar as regras de votação, né? De cada estado tem a sua regra, mas apenas os legisladores estaduais, e as mudanças que foram feitas nos estados que aceitaram votos pelo correio não passaram pela legislatura. Então, houve ali, obviamente, uma quebra. O Supremo Tribunal Federal americano simplesmente ignorou, né, qualquer protesto que houvesse, né, então tiveram várias ações movidas nesse sentido de falar, escuta, a Constituição diz claramente isso aqui e eles fizeram diferente, então é inconstitucional, tem que pelo menos olhar. E a Suprema Corte se recusou a ouvir, se recusou a se pronunciar sobre, apenas negou o caso. Gritante, mas esse é apenas um exemplo recente, aí gritante, mas tem tantos outros. A Constituição americana, ela diz que não pode fazer lei quanto à liberdade de expressão, e está cheio de leis quanto à liberdade de expressão, inclusive a propriedade intelectual é uma delas. É terrível, né, que exista a propriedade intelectual, sendo que o Estado
a Constituição americana é bem clara nesse ponto, assim como o armamento. Os Estados Unidos têm, em vários estados, várias leis contra o armamento civil, e isso, obviamente, é uma violação da Constituição americana. E no Brasil, poxa, é tão difícil o Brasil. O Brasil, a Suprema Corte é uma das maiores violadoras da Constituição. Não que a Constituição brasileira tenha algum mérito, a Constituição brasileira é um terror, ela não deveria ser cumprida. Se nós fôssemos cumprir a Constituição à risca, né, pode fechar o Brasil e prender todo mundo, e vamos todos morrer na miséria, né? Graças a Deus que a Constituição brasileira não é cumprida, mas em alguns pontos, alguns outros seria bom que ela fosse cumprida, e infelizmente não é. A gente vê aí o Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição, políticos de todos os estados e muitos municípios rasgando a Constituição, decretando prisão domiciliar sem nenhum respaldo na Constituição, pelo contrário, né, violando a Constituição. Mas em outros pontos é bom que a Constituição não seja seguida. Tal arranjo soa tranquilizador, exceto para aqueles que se preocupam em ler o documento ou os casos decididos por ele. Embora a Constituição contenha numerosas palavras, algumas passagens são suficientes para confirmar o poder irrestrito conferido ao Estado. Algumas passagens estabelecem que o Conselho de Defesa Nacional é quem promove a defesa do Estado democrático e, consequentemente, o bem-estar geral do povo. Este poder se baseia nas palavras de que apenas alguns poucos indivíduos fazem todas essas leis necessárias e apropriadas para a execução de tais poderes, e todos os outros conferidos por essa Constituição dentro de sua jurisdição. O positivismo, né, esse judicialismo, a pessoa ter essa crença gigantesca num pedaço de papel, achando que dali emanam direitos. Não, os direitos que nós temos, eles são nos dados por Deus. Se você não acredita em Deus, pela própria natureza, né? Então, tudo que eles escrevem ali nunca é algo para nos dar direitos. É sempre a Constituição e a própria existência do Estado é algo que existe apenas para nos retirar direitos. E todas as palavras contidas ali, elas vão caminhar no sentido de te convencer de que a retirada desses direitos é legítima. No caso, aqui a Butler deve estar falando no caso americano, né, principalmente. O caso brasileiro é ainda pior, né? A Constituição brasileira garante tudo para as pessoas, absolutamente tudo. Lazer, vida digna, sabe lá o que seja uma vida digna. Então, você quer direitos, se você lê a Constituição brasileira, você vai ver, nossa, é o paraíso, né? Porque tudo é garantido. Então, o que eu tenho que fazer para sobreviver? Nada. O Estado, ele me deve tudo. E saibam vocês que um Estado grande o suficiente para lhe dar tudo o que você quer é um Estado grande o suficiente para retirar de você tudo o que você tem. Então, é isso exatamente que você quer? Perder tudo? Perder toda a sua liberdade? Suponha que eu receba a autoridade para fazer todas as leis que fossem necessárias e apropriadas para promover o bem-estar geral. Que limites essas palavras colocariam em mim? Que imunidade no exercício de meus poderes você manteria para evitar qualquer domínio que eu pudesse exercer sobre você? Foram apenas essas perguntas que levaram o britânico Lord Thomas Macaulay a declarar em 1857: sua Constituição é toda vela e nenhuma âncora. Você poderia responder, mas essa Constituição contém dispositivos que limitam a autoridade do governo. No caso de um conflito entre aquilo que um oficial do governo ordena e a defesa individual violada, como e por quem essas diferenças seriam resolvidas? Qual autoridade prevaleceria? Definitivamente, são os artigos que estabelecem o poder judiciário. Quando tal fato ocorreu nos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison, em 1803, a Corte simplesmente usurpou o poder da revisão judicial das ações de outros ramos do governo, não sendo em nada relacionado com o artigo 3º daquela Constituição que estabelecia o poder judiciário dos Estados Unidos, nem mesmo remotamente expressasse tal intenção pelos autores, nem aquilo assumiu o estatuto de soberano da autoridade política.
Isso nós vemos hoje. O STF usurpando poderes que seriam do poder executivo, já houve também essa usurpação por parte do STF no legislativo também, principalmente ali, a gente muitas vezes, né, mas uma emblemática foi no caso do impeachment da doutora Vilma, né, aquela presidenta que o Brasil teve, né, presidenta que o Brasil teve, que eles mudaram completamente as regras do impeachment ali e acabaram conseguindo fazer com que ela mantesse os poderes políticos. Uma coisa, uma violação a olhos nus, né, da Constituição. E, obviamente, agora, no caso da pandemia, e o que eles fazem com o Bolsonaro vai lá, zera a tarifa de importação de armas, né? E o STF, que não tem essa atribuição constitucionalmente, isso é um poder do presidente, né, de definir as tarifas. O STF vai lá e, baseado em nada, obviamente, na vontade deles, eles passam por cima da Constituição, sem problema algum, com a cara lavada, e isso é a via de regra no STF, não só hoje, como sempre foi, e governos também, muitas vezes o poder executivo, quando ele tem nas mãos os outros dois poderes, ou pelo menos um dos dois, né, que não é o caso agora, o poder executivo é isolado, o poder legislativo e o poder judiciário, né, o STF a Câmara e Senado, não estão alinhados com o presidente, obviamente, porque o presidente, pelo menos a primeira impressão, a impressão que nos passa é que ele secou a fonte, né, ele não azeita a engrenagem com dinheiro, né, pagando propina para os membros desses poderes, né, ele secou a fonte de muita corrupção, ou pelo menos aparentemente isso aconteceu, e por isso ele não tem o apoio que outros governos gozavam, pelo menos do legislativo. Óbvio que o judiciário, o STF, é um poder um pouco diferente, né? O Lula, por exemplo, mostrou o poder que ele tem, que ele é dono dos membros do STF agora, né? Conseguindo a sua praticamente absolvição dos crimes, né? E condenar o juiz que o julgou, né? Mas os amigos dele que julgaram esse processo não são parciais, de maneira alguma, hipótese alguma. Então ele é dono dessas pessoas, as pessoas estão lá porque ele colocou elas lá, desde o governo dele e da doutora Vilma, né? Que todos os apontados nesse período são dele, e os que não são dele, melhor que sejam, né? Porque senão eles vão ficar contra a maioria ali, podem acabar perdendo seus cargos também, e esses cargos vitalícios, comendo lagostas e tomando bons vinhos todos os dias, né? É arriscado perder, né? E fora, claro, todos os esquemas que eles conseguem, sendo os soberanos do Brasil, né? Eles são os reis do Brasil, o Supremo Tribunal Federal mostrou, né, que é o rei do Brasil agora, prendeu até deputado, né? E eles, imagina o poder que não é, porque qualquer decisão deles pode destruir uma empresa gigantesca ou fazer uma empresa pequena virar uma grande empresa, né? Então pode transferir bilhões de reais ao simples assinar de um papel, né? Ao simples proferir de uma sentença. Então, claro, os esquemas são gigantescos, a gente não tem nem ideia. E quando pega um esquema, fala, Alexandre de Moraes ganhou 5 milhões de alguma construtora, 5 milhões de reais, convenhamos. Isso é dinheiro de pinga para esses magistrados, não são nem magistrados, né? Para esses pilantras mesmo que habitam o STF, né? Então, os esquemas são gigantescos. Aquele caso um dos Supremos ali que soltou um traficante, né? Perigosíssimo. O traficante não é um comerciante de drogas, né? O comerciante de drogas, claro, nunca deveria ser preso uma pessoa que está comercializando apenas, está realizando trocas voluntárias, não está agredindo nenhuma outra pessoa. Mas esses traficantes grandes, e esse principalmente que foi solto, parece que é um criminoso além da compra e venda da produção, ou compra e venda de drogas. Ele tem outros crimes. E, claro, o tráfico sendo proibido, ele vai atrair ou vai privilegiar, né, no comércio aqueles que são mais violentos ou que são bem relacionados politicamente, né? Porque eles podem mirar a arma do Estado
para os seus concorrentes. Então, e não apenas eles. Aí, esse é um exemplo emblemático, né, onde o Estado pode combater legalmente, dentro das regras do Estado, né, ele pode simplesmente ir lá e prender um comerciante, porque o comércio daquele substância é considerado ilegal pelo Estado. Então, no tráfico é muito mais fácil a gente ver, e quando não é o tráfico, a gente fica meio... Mas e aí, como é que foi isso? Eles usam muito de regulamentações, os grandes empresários usam regulamentações para impedir a concorrência, ou para dificultar bastante a concorrência nos seus setores. Setor de energia, telecomunicações, bancos, todos esses, tem muitos deputados, muitos políticos tiveram e tem na história, né, muitos políticos no bolso, né, porque é muito mais barato para eles molhar a mão de uma centena de políticos do que gastar algumas centenas de milhões ou bilhões de reais para aumentar a sua produtividade, para serem melhores que os concorrentes num mercado de ambientação livre, né? Então uma empresa grande, ela paga o Supremo ou deputados para que elaborem regras, né, que vão dificultar a vida dos seus... Um pouco também é deles, né? Mas eles têm gordura para queimar, como a gente chama, né? Eles têm como pagar, eles têm como se manter mesmo tendo que passar por essas regulamentações, e o pequeno não tem nenhuma maneira de fazer isso. Se você pegar a regulamentação trabalhista do Brasil, você vai ver que para um pequeno praticamente impossível cumprir todas as regras trabalhistas. Praticamente impossível. Eles têm regras até para tamanho da janela do banheiro dos funcionários, que tem que ter banheiro dos funcionários. Então, a janela tem uma medida X que, se o fiscal do trabalho for no seu negócio, no seu estabelecimento, e visualizar que a janela não está naquelas medidas, você pode tomar uma grande multa ali. Então, é terrível, mas vou continuar. E outra que está aqui é interessante comentar também desse parágrafo, é que imunidade no exercício de meus poderes você manteria para evitar qualquer domínio que eu pudesse exercer sobre você. Então, eu teria que ter uma imunidade, né? Ou seja, as regras já não são iguais para nós. Eu posso te roubar, você não pode me roubar. Eu sou imune caso eu queira te roubar, caso eu queira te escravizar, caso eu queira te prender na sua casa, caso eu queira te arrebentar na porrada porque você ousou ir trabalhar, ou caso eu queira te prender porque você foi na praia ou na praça. Eu posso, você não pode. Então, se você vê o policial, vamos supor, a regra então é que não pode ir na praia. Então, como que o policial pode ir na praia te prender se você estiver lá? Porque você não pode prender o policial. O que ele tem de especial? O que os membros do Supremo têm de especial, ou o membro do Legislativo ou do Executivo tem de especial? Eles não têm nada de especial. Um juiz não tem nada de especial. Um policial não tem absolutamente nada de especial. Ele é um ser humano como você. E se nós queremos estar no Estado de Direito, numa sociedade livre, uma sociedade onde as regras valem para todos, ninguém tem o direito de agredir o outro. Ninguém. Claro, nós podemos e devemos ter o direito de nos defendermos, de defender a nossa propriedade e de buscar reparação para crimes. Sem dúvida alguma. Impedir crimes também, podemos. Porém, nunca sem passar dos limites. Então, se alguém não está cometendo um crime, eu não tenho nenhum direito de fazer absolutamente nada. E o crime não é o que um deputado ou um supremo juiz aí decide. Os crimes são, obviamente, crimes contra a propriedade, crimes reais, crimes iminentes ou ameaça de crimes, mas a ameaça tem que ser realmente evidente e iminente, né? Ou seja, tem que estar para acontecer. Uma ameaça, eu, por exemplo, dizer, vou roubar o seu doce. Eu não estou ameaçando ninguém com isso. Eu não estou nem perto de ninguém, eu não estou vendo doce nenhum aqui, não há nenhum tipo de ameaça. Agora, se eu apontar uma arma para sua cabeça e disser, me passe metade do seu salário, senão você vai sofrer as consequências, aí sim é uma ameaça. Mesmo que eu não aponte a arma. Você sabe que eu tenho um exército por trás, que eu
eu vou fazer cumprir o que eu estou falando. E esse é o Estado. A própria Constituição deveria nos fazer refletir que leis não existem no vácuo, mas são produtos da ação humana, que por sua vez são comportamentos guiados por indivíduos que buscam seus próprios interesses. Com a legislação criada por um sistema político que goza de monopólio do uso legal da força, é claro que as leis são apenas o meio pelo qual algumas pessoas perseguem seus fins às custas dos outros. Como eu acabei de comentar, né, o caso das empresas e o caso dos políticos que querem lucrar com isso também. Ou seja, uma empresa grande faz uma lei para manter o outro fora da competição. E também, claro, a pessoa pode fazer a lei para qualquer motivo que seja para ela, pessoal para ela. E é isso que a gente vê na sociedade. Ou, claro, uma lei não pode ser criada, né? Elas existem, elas podem ser descobertas, mas isso é um tema para outro artigo, outro programa. Desde a própria criação do governo nacional até a forma como seus diferentes ramos atuariam, sempre houve uma confusão quanto ao significado das palavras usadas na Constituição. Isto ocorre devido à natureza fundamental de todas as palavras. Sendo abstrações, sua aplicação aos eventos do mundo real depende inerentemente de sua interpretação. Quando a Suprema Corte nos diz que terá tal autoridade, está nos dizendo que o governo, assim criado por este documento, será o intérprete de seus próprios supostos poderes limitados. É o que nós vemos. Eu vou escrever num pedaço de papel, é um grupo, você imagina um grupo de pessoas, chega para outro grupo, um grupo bem maior de pessoas e fala, olha, nós vamos escrever num pedaço de papel algumas regras e nós mesmos vamos interpretar essas regras e nós podemos mudá-las, mudar a interpretação a qualquer momento que seja. Então, vou escrever aqui com umas palavras dúbias. Algumas constituições são assim, algumas constituições são mais claras, mas de qualquer jeito vai depender da interpretação. E aí entram os supremos tribunais aí, que são, teoricamente, os intérpretes das constituições. Então, e eles vão decidir de acordo com o que eles quiserem. E normalmente, como eles são funcionários públicos e eles têm, às vezes, pressões de grupos de interesse, né? Normalmente grandes empresários ou grandes sindicatos de funcionários públicos, a tendência vai ser sempre que o Estado cresça, né? Ou que mais regras ou regulamentações sejam criadas. Nunca um grupo de interesse de libertários ou querendo a liberdade, porque a liberdade é difusa, né? A liberdade, quando eles deixam de fazer uma lei, ou abrem o comércio, ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, quando o Collor ele abriu a importação de carros, foi um benefício diluído. Então, todos os brasileiros, ou quem tinha condições na época, podia comprar um carro bem mais barato do que antes, ou um carro melhor e mais barato. Um interesse muito difuso, as pessoas, cada uma no seu estado, no seu município ali, livres. Nossa, que bacana, que bom para nós, bom para a maioria, uma maravilha para a maioria esmagadora das pessoas. Porém, quem vai gastar um centavo para pressionar um político ou para tentar molhar a mão de um político para que ele passe uma lei dessas? É difícil, você está querendo só comprar o seu carro, então cada real que você gastar é um real menos que você vai gastar no carro e você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, e se der certo também, você ainda vai ter que comprar o seu carro, você não vai ganhar nada, você vai só comprar o carro um pouco mais barato, você vai gastar uma grana preta para tentar comprar deputados e juízes para que essa lei passe? Não, muito difícil se organizar para fazer isso, né? É um interesse difuso e que a gente não ganha tanto, né? Em vez de pagar 30, você paga 20 mil no carro. Bom, porém, é o que eu estou usando um exemplo que é excelente para as pessoas. Às vezes, por exemplo, o Bolsonaro zerar o imposto federal na gasolina. Tá, muito bom, mas a gasolina foi de 5 para 4,50. 50 centavos por litro, não vou gastar dinheiro com isso, né? Então, e já para quem
se locupleta disso, para quem lucra com isso, por exemplo, as montadoras que estavam no Brasil reinando aqui, absolutas, com aquelas tarifas de importação gigantescas, né? Claro, obra delas mesmas, né? Para se protegerem, não, para lucrarem em cima do povo brasileiro, para poderem vender verdadeiras carroças por preços aviltantes, né? Essas têm todo o interesse e fazem isso, e a gente sabe, até hoje, né? Molha a mão de político mesmo, e para manter tarifas de importação altas, para manter a infame proibição de importação de carros usados, né? É um absurdo no Brasil isso, não tem outros países que também adotam essa prática, mas um absurdo a proibição de importar carros usados, e também as tarifas de importação de carros que são tenebrosas. Porém, tem um grupo muito específico de pessoas e pequeno que lucra muito com isso. Muito. São as montadoras nacionais, as revendedoras, o pessoal que lucra demais. E claro, eles vão lá, se organizam, pagam os deputados e pronto, tem suas leis feitas, suas leis passadas e tem o seu domínio sobre todos nós, né? Eles lucram, nós perdemos. Mas o lucro deles é bem maior do que individualmente, né? Eles vão lucrar bilhões e nós vamos perder algumas centenas ou milhares de reais. Então, para eles, claro, se organizarem, pressionarem essas pessoas para tomarem decisões a favor deles, é bem mais economicamente viável, diria assim, né? E, no mesmo jeito, os funcionários públicos, porque eles vivem do Estado. Então, quanto mais impostos, quanto mais regulamentações, quanto mais dificuldades tiverem, mais facilidades eles terão para vender. Tem uma frase muito legal que é o empreendedor não pode comprar favores de um burocrata que não os tenha para vender. Então, é por isso que todos os burocratas, todos os juízes, funcionários públicos, aquele pessoal que trabalha em agências regulamentadoras, tudo isso, todos esses têm todo o incentivo para dificultar ao máximo a nossa vida. E é daí que surge esse pesadelo que nós temos regulamentatório, de regulamentações no Brasil, né? Um pesadelo. São centenas de milhões de páginas. Eu não sei nem quantas páginas são todas as regulamentações de tudo no Brasil, mas seria uma coisa impossível de ler, até regulamentação específica, como dos impostos. Eu me lembro, a empresa que eu tinha acabou tomando uma multa porque o meu contador achou que tinha que eu ainda não precisava emitir aquela época, né, a nota fiscal eletrônica, então eu emitia a nota fiscal normal e no meio do caminho o fiscal parou e disse que precisava da nota fiscal eletrônica, e isso que o meu contador tinha acabado de sair de uma conferência dos contadores do Brasil ali, todos tinham chegado à conclusão que empresas pequenas como a minha não precisava ainda emitir tal nota fiscal, né, eletrônica, que para mim é ser um custo, então eu estava evitando ao máximo ter esse custo, né, para reimplementar todo o sistema. E no meio do caminho me para e me rouba. Então, quer dizer, nem o meu contador e uma conferência nacional dos contadores conseguem entender aquelas regras, mas imagina, eu tenho um contador, imagina que era bom na época, eu achava que era bom, não sei. Imagina um pequeno, alguém que queira começar e alguém que queira entender mesmo que você queira fazer tudo certo. Eu nunca quis problemas, porque como nós advogamos, né, que imposto é roubo, nós temos artigos até exaltando a sonegação. Então eu sempre fiz tudo certinho. Eu e meus irmãos, eu falei para eles, olha, vamos fazer tudo certinho para não termos nenhum tipo de perseguição que pode vir a acontecer. Então nós pagamos. Eu não sei se cada um faz o que quer, né? Mas nós pagamos todos os impostos, porque nós somos alvo, né? Pra gente aqui tá mostrando a cara, tem um custo, né? O custo é esse, da gente ter que fazer todos os negócios dentro das regras aí do governo, né? Então, mas mesmo assim, mesmo que você queira fazer tudo certo, às vezes você não faz, porque é tão difícil entender o que eles querem, o que eles estão falando ali naquelas palavras. Nem eles se entendem. Então, há alguns artigos da Constituição que conflitam com outros. Então, é uma bagunça e é tudo sempre vai ser decidido a favor deles e nunca nós.
Com esses poderes de interpretação que o governo tomou para si, a Suprema Corte fornece um padrão consistente de interpretação da autoridade congressional e executiva de forma bastante ampla, ao mesmo tempo em que dá interpretações restritas sobre os direitos do cidadão. A ideia de que essas leis são necessárias e indispensáveis deve ser vista como sendo convenientes, enquanto que a suposta defesa das liberdades individuais é muitas vezes limitada por palavras como a liberdade de expressão ou religião. Não inclui e assim por diante. Ou seja, aquele eu acredito na liberdade de expressão, mas aí já pronto, aí acabou. A Constituição também permitiu ao Congresso criar os ramos do governo conhecidos como agências reguladoras, entidades que a maioria das pessoas deveria combater com todas as forças. Este sistema baseia-se na premissa de que funcionários de agências possuem uma especialização no assunto a ser regulamentado. Tal especialização, no entanto, é resultante de conexões profissionais com as próprias empresas a serem regulamentadas. No sistema político, assim chamado democrático, juízes federais não eleitos e os funcionários não eleitos das agências reguladoras gozam do exercício de poderes aos quais não respondem senão uns com os outros. Interessante que ele tocou aqui no ponto das agências reguladoras, que normalmente são formadas por pessoas que têm passagem em empresas privadas do setor, ou não, né? Ou são apenas políticos, depende, cada uma é de um jeito, mas as indicações para essas agências são sempre políticas, mesmo que a pessoa tenha mesmo uma bagagem, é porque a pessoa está indicando aquele profissional ou não por algum motivo, e quais são os motivos por trás, obviamente que são sempre mais poder e dinheiro para os seus esquemas ou para o seu ideal de mundo, né? Então, que nunca vai ser o nosso, de liberdade, né? Sempre é um ideal de mais coerção, ou de pelo menos da manutenção da coerção em certo patamar, né? Então, é por isso, e essas agências reguladoras, eles não respondem a ninguém, eles vão lá, eles criam as leis que eles quiserem, as regras que eles quiserem, e é muito mais fácil para um empresário cooptar essas pessoas. Então, a gente tem a teoria lá da captura, né, das agências, que é também assunto para um outro artigo, que é isso que acontece. As agências reguladoras são sempre captadas por grandes empresas, né? Eles regulam, como eu já comentei, para que eles se mantenham como grandes empresas e os concorrentes jamais os alcancem, ou fique bem mais difícil para que eles sejam alcançados. Com tais usurpações de autoridade política, gerando pouca objeção dos burgueses ignorantes, não é de se estranhar que presidentes e governadores sejam atraídos para a prática de emitir ordens executivas. Que maneira mais fácil de evitar pressões associadas ao processo legislativo do que seu próprio legislador? Infelizmente, a gente vê que em alguns casos a ordem executiva é tenebrosa mesmo, como agora nos Estados Unidos ficou comprovadíssimo, né? Com o presidente Biden, né, ele assinando com uma simples canetada num pedaço de papel que eu acredito que estava em branco quando ele assinou, e nem ele sabia o que estava assinando. Ele até pergunta uma hora no vídeo, o que eu estou assinando aqui? E aí falam para ele, não, só assina aí. Ele acabou com a construção de um oleoduto que vinha do Canadá até os Estados Unidos. Ou seja, ele destruiu centenas de bilhões de dólares que já haviam sido investidos, todo o investimento já feito, todos os sonhos das pessoas que iriam de alguma forma se beneficiar com isso, né? Milhares de empregos com uma simples canetada. Olha o poder que tem uma ordem executiva, né? São bilhões para cá, bilhões para lá. No Brasil nós temos uma excrescência aí, que é o presidente da República, não sei se isso ainda está em vigência, mas antes era assim. Para você abrir um banco no Brasil, você tinha que ter autorização do Banco Central, tal, de um monte de agências, mas também do presidente da República. Então, você acha que aquela canetada do presidente Lula para abrir um banco vale quanto? Né? Uma canetada vale bilhões, se não vários bilhões, né? E é isso. Só que no Brasil de hoje, a gente vê que é pior ainda o Supremo Tribunal Federal.
tomar decisões e governar através de decisões que nada tem a ver com a Constituição, né? São decisões políticas, decisões de gestão, né? Decisões que deveriam ficar 100% a cargo do executivo, agora ficam nas mãos do poder judiciário. Eles mudam a regra como eles querem, eles tratam as regras como eles quiserem, interpretam, e qualquer interpretação é válida, só falar que, na verdade, não pode significa às vezes pode e pronto. A democracia é um sistema tão problemático que o cidadão comum, termo usado pelos estatistas para desconsiderar os interesses e preocupações daqueles que eles pretendem representar, é capaz de influenciar o Congresso para votar de acordo com políticas que diferem dos objetivos de seus mestres. Os primeiros 9 presidentes dos Estados Unidos da América emitiram um total de 40 ordens executivas, enquanto que os garotos de Roosevelt adicionaram 4.809 deles próprios. Durante os anos de Reagan até Obama, 1.478 ordens executivas foram feitas. Totalmente consciente das dificuldades que teria para que o Congresso cooperasse com ele, violando a segunda emenda, o presidente Obama tentou contornar esta liberdade constitucionalmente protegida, criando suas próprias ordens executivas de controle de armas. Donald Trump, seguindo os exemplos de seus predecessores, está apenas começando com suas adições. Bom, ele escreveu esse artigo muito provavelmente nos primeiros anos ou no primeiro ano do presidente Trump. E o Trump, ele até não foi tão mal, né, mas também assinou várias ordens executivas e foi usuário dessa prática. Agora, o Biden é pior ainda, né, o Biden é praticamente um ditador, né, com tantas ordens que ele já emitiu. Claro, não chegou ainda no Roosevelt, mas tem tempo ainda para ele. Não sei se ele, mas nesse governo Biden-Harris, né, o Biden a gente não sabe quanto tempo vai ficar por aí. No nível estadual, alguns governadores também têm entrado na prática da ordem executiva. Em 2007, o então governador Rick Perry emitiu um decreto obrigando as meninas do Texas a receber a vacina contra o HPV, Gardasil. Sua ordem foi manchada não apenas pela natureza involuntária de seu édito, mas por suas conexões políticas com a empresa farmacêutica que produziu a vacina, e acabou tendo sua ordem rescindida. Mais recentemente, o governador de Ohio, John Kasich, emitiu uma ordem executiva proibindo prescrições de ópio que durou mais de 7 dias. O licenciamento estadual de médicos tem se baseado na suposição de que apenas médicos profissionalmente treinados devem ser capazes de tratar pacientes e prescrever medicamentos e tratamentos. Como nem Perry nem Kasich foram licenciados para praticar medicina em seus respectivos estados, suas prescrições de decreto iriam violar as mesmas leis que proíbem barbeiros de executar tonsilectomia, ou professores escolares de se envolverem em cirurgias cerebrais. Enquanto profissionais médicos sem licenças são proibidos de tomar decisões médicas para os pacientes, têm sido comuns casos em que, se um médico quiser empregar um determinado procedimento com o paciente, ele ou ela primeiro verifica os prestadores de seguros para determinar se tal procedimento pode ser coberto. Se o funcionamento da companhia de seguros conclui que não pode ser coberto, o médico provavelmente mudaria o tratamento proposto. Nesse caso, o funcionário e não o médico teria efetivamente a palavra final sobre a tomada de decisão médica. Se os presidentes e governadores têm o direito de tomar essas decisões com base em alguns poderes ocultos e presumidos, e outras figuras políticas que podem entrar no jogo? Será que prefeitos, superintendentes de escolas públicas, funcionários dos correios ou os chefes de polícia não seriam os próximos a ordenar prescrições para outras pessoas? Ele foi profético, né? Sem saber que viveríamos, né? Tudo isso que ele estava aqui criticando. Estava prevendo como uma coisa terrível que poderia acontecer. E isso realmente aconteceu. A gente vê hoje no Brasil que o Supremo decidiu que vacinas podem ser obrigatórias. O presidente da República assinou também uma medida ali que deu a guarida para
uma lei, né, que deu guarida para todas essas quarentenas e vacinações obrigatórias e até tratamentos, internações compulsórias. É terrível, terrível. E ele nada de revogar essa lei, né? Ele poderia, né, com uma canetada tentar, e pode ser que caia o veto ou qualquer coisa, ele poderia reconhecer a besteira do presidente Bolsonaro, né, e revogar essa lei, mas não, ele realmente jogou contra nós, apesar de jogar a favor em outros pontos, né? Sobre o mesmo tema. Ele é contra a quarentena, não quer impor, graças a Deus, não quer fazer um lockdown nacional, mas ele assinou a lei, ele promulgou a lei que fez com que esses governadores e prefeitos não estejam presos hoje por fazer o que estão fazendo, né? Eu acho que eles podem se basear naquela lei. Apesar de alguns juízes já estarem dando ganho de causa, né, para quem sofre punições, né, dizendo que essas leis não são legais. Então, se a lei não é legal, tem que prender a pessoa que está inventando uma lei. O governador e o prefeito não têm esse poder, né? Muito menos o Supremo Tribunal Federal tem o poder para inventar leis, para criar leis. Eles não têm. Quem legisla é o legislativo apenas. Não que fosse alguma dificuldade para algumas legislaturas estaduais passarem leis draconianas, porque realmente a corrupção é muito grande. Veja a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um antro de corrupção, né, conhecidíssimo antro de corrupção, repleto de pessoas corruptas, completamente nas mãos do PSDB, né, e dos partidos de esquerda que azeitam a coisa, né? Já o presidente Bolsonaro não azeita a máquina, então ele não tem o legislativo na mão, como outros presidentes anteriores a ele tiveram, abertamente, né? O caso do Fernando Henrique, que comprou a sua reeleição descaradamente, né? Foi comprada, ele pagou propina a deputados, ele deu favores a deputados em troca da sua reeleição, da sua própria reeleição, né? Se fosse um homem probo, óbvio que não seria, porque nenhum político pode ser probo, mas se fosse um homem probo, vamos supor que fosse possível um político ser probo, ele diria, não, eu estou querendo a reeleição porque eu acredito que seja o melhor, o mais acertado, mas para provar que não que eu não estou querendo essa lei em proveito próprio, eu quero que essa lei valha a partir do próximo mandato. O próximo presidente que entrar será beneficiado ou não, se ele conseguir ser reeleito, mas não é para mim. Então aí ele faria assim, mas não, é óbvio que ele fez em proveito próprio. E também o Lula, no caso do mensalão, ficou evidente, é descarado, né? Descarado. E se você praticar a corrupção, você tem o legislativo ao seu lado, e num nível ainda maior você tem o Supremo ao seu lado também, né? Claro, a não ser que você seja um inimigo, declaro, como é o Bolsonaro, desses outros políticos todos, né? Que nomearam a maioria que são donos, né, do STF, são os senhores de escravo, dos escravos deles lá do STF. Aí nesse caso você tem os poderes todos alinhados, em harmonia, né? A harmonia significa corrupção. Quando os poderes estão em harmonia, porque a corrupção está correndo solta, todos estão com os mesmos objetivos, todos têm o mesmo objetivo de crescer os poderes do Estado, de crescer o número de repartições, porque todo o funcionário que entra no Estado tem mais um para pôr, tem mais um familiar, um parente, um amigo, alguém que quer pôr lá dentro também. Então, quanto mais boquinha tiver, melhor para todos eles. Então, se todos estiverem com essa harmonia, os poderes estão em harmonia. Corrupção e empregos, cargos, poder, né? Os tiranetes adoram o poder. Então, tudo é assim, a não ser que você tenha um objetivo conflitante com ele, né? E não queira pagar o arrego, né? Pagar o resgate. À medida que a natureza egoísta da Realpolitik torna-se cada vez mais evidente para mais pessoas, torna-se mais difícil para as mentes inteligentes ouvir tais sedativos, como a sociedade sendo governada por leis, não por homens, sem darem risada.
Da mesma forma que a realidade observada acabou com a ideia de um universo centrado na Terra, a humanidade pode estar nos estágios iniciais de descartar as ilusões políticas sobre as quais fomos condicionados a celebrar nossos compromissos mútuos com nossa autodestruição. Perfeito, o Butler Schaffer aqui. Realmente, se você ainda, depois de todas essas explicações, todos os exemplos que nós, infelizmente, no Brasil e em várias partes do mundo vivemos na prática, de achar, e você ainda acha que nós somos governados por leis e não por homens, que há alguma diferença do que nós vivemos para uma ditadura ou uma monarquia absolutista, ou monarquia constitucionalista, ou qualquer outro tipo de monarquia, é um ledo engano, né? É para dar risada de verdade, infelizmente é tragicômico, né? Porque nós estamos sofrendo o pior dessa realidade hoje, né? E se nós não cuidarmos pode até ficar pior do que já está, né? E eu leio esse artigo, para quem escuta isso no futuro, eu leio esse artigo, estamos sob a ditadura da fraudemia, né? Onde por conta de uma doença que tem a letalidade menor do que 1%, muito menor do que 1%, dizem que é abaixo de 0,5% a letalidade da doença. Eu acho que é bem abaixo, porque a maioria de nós é imune, né? Mas por conta de uma gripe, uma doença com a letalidade semelhante a uma gripe, talvez um pouco maior, mas há surtos de gripe que matam mais, e matam o mesmo tanto que o Covid matou nesse primeiro ano. Então, por esse prisma, nós vemos que não haveria. A justificativa é muito pequena, né, para que se tome medidas tão drásticas, né, e jamais elas seriam legais ou legítimas, dada a Constituição. Mas, por conta de uma desculpa que não deveria assustar a maioria, uma doença que não deveria assustar a maioria, mas a grande imprensa e os políticos realmente fizeram um trabalho de lavagem cerebral, né, propaganda maciça, né, dia e noite, 24 horas por dia, agora há 360, mais de 365 dias que eles fazem essa propaganda. Então, por conta dessa doença que tem essa mortalidade baixa, essa letalidade muito baixa, eles simplesmente rasgaram a Constituição, né, as constituições mundo afora, mostrando a evidência de que nós não somos governados por leis e sim por homens. Homens, e para os mais inocentes, homens apavorados, né, homens medrosos, covardes, que, levados pelo medo, acham que podem passar por cima das leis. Então, os sentimentos são mais importantes dos homens que estão ali no topo da cadeia, são mais importantes do que as leis. Então, pelo sentimento deles, falando assim, olha, mas vai morrer gente. Bom, vai morrer gente sempre. Que fim vai ter isso? Onde vai parar? Todos os anos morrem de 600 mil, 650 mil a 1,5 milhão de pessoas só pela gripe influenza tipo A ou B. Todos os anos. Não há um ano para trás que não tenha morrido centenas de milhares de pessoas de gripe influenza A ou B. Então é para sempre, essas medidas são para sempre. A vacinação da gripe, ela existe há muitos anos. Vai tornar obrigatória para todos para sempre? E o que diremos sobre a obesidade? Vai proibir o açúcar? Vai controlar a ração de cada um? Vai obrigar as pessoas a se exercitarem? Onde vai parar? Né? Eu usei um exemplo uma vez num post do Facebook. A AIDS mata muitas pessoas no mundo. Se eu não me engano, eram 4 mil pessoas por dia, algo assim. É um número gigantesco. Eu posso estar enganado esse número, mas era um número altíssimo. E se o governo de repente mirar na AIDS? Nós sabemos algumas formas que a AIDS é espalhada, que essa epidemia da AIDS é espalhada. Vai proibir essas práticas? Como vai ficar os movimentos esquerdistas que defendem privilégios para os gays? O pau que bate em Chico bate em Francisco. Eu não sei se é assim o ditado, mas é isso.
A arma tá aí. Vocês, ao defenderem a existência dessa arma, saibam que um dia ela pode ser apontada para vocês. Não é melhor a gente se livrar dessa arma, desse criminoso que segura a arma? É muito melhor, não é? Nós sejamos livres para vivermos nossas vidas e calcularmos nossos riscos e produzirmos aquilo que acharmos melhor, da maneira que melhor nos aprouver. Não é melhor desse jeito do que ter alguém sempre mandando as pessoas fazerem alguma coisa ou proibindo de fazerem? Então, a Constituição ela não garante direitos para nós, ela garante direitos para o Estado e não garante também. A gente pode se livrar dele. A gente pode se livrar da Constituição e do Estado. A Constituição é perversa. Ela não é pra gente, ela é pro Estado. E, mesmo existindo aquele conjunto de regras, vamos supor que você veja naquelas regras algumas regras que você acha que poderiam segurar o Estado ou lhe dar alguma garantia. Essa garantia não existe. Ficou provado agora na pandemia que a garantia constitucional não existe. Não existe. Então, para quê? Para que serve a Constituição? É só para tentar legitimar os desmandos, os crimes que as pessoas cometem em nome do Estado, para dar imunidade para essas pessoas, para cometerem crimes, para arrasarem a vida de indivíduos, negócios, economia, a riqueza, destruírem riqueza, sequestrarem, matarem, violentarem pessoas, em nome de uma superstição, que é o Estado, uma crença, e uma crença sem pé nem cabeça, como nós podemos ver. Esse artigo destrói o que sustenta o Estado, que é a Magna Carta. Nossa, mas a Magna Carta, a Constituição... Não, mas nós temos a Constituição e o juramento, o Bolsonaro jura a Constituição, vereadores de São Paulo juram a Constituição. Como assim? Por quê? E que significa isso? Jura o quê? O que está escrito ali não vale nada. Pode qualquer pessoa interpretar, qualquer pessoa não, os piores elementos da sociedade, que são os elementos do Supremo Tribunal Federal, ou seja, indicados pelo líder máximo, pelo maior mentiroso de todos, que é sempre o líder máximo da gangue chamada Estado, que seria o presidente da República, aquele que tem a verdadeira arma, teoricamente, que é o exército, mas eu acredito que a verdadeira arma seja de fato a Constituição, porque é ela que engana as pessoas a não enxergarem a verdade do Estado, a verdadeira natureza do Estado. É a Constituição. Ela que mantém os escravos calmos, obedientes, e na falsa ilusão de que eles são governados por leis e não por homens. Vivemos uma ditadura. Independente se o líder máximo dessa ditadura seja escolhido por votos. Mas há sempre gangues disputando o poder. E o poder de ser ditador. Claro, dentro dessa máquina, há facções disputando também. Então, nós vemos essa guerra executiva que nós vemos hoje no Brasil, o Brasil de 2021, executivo, legislativo e judiciário, o STF, lutando entre si. Isso é guerra de facção, não é guerra. Nenhum deles está lutando por nós. Apesar do executivo ser o que mais nos beneficiaria se ele ganhasse essa guerra toda hoje no Brasil. Mas nenhum deles está lutando pela nossa liberdade, pelo fim do Estado, pela nossa completa alforria. Nenhum deles. Nós é que vamos ter que lutar contra o Estado, sempre. Espero que não sempre. Espero que em breve essa luta seja vencida, mas nós é que temos que lutar contra o Estado. E não alguém que seja parte do Estado. Eles não têm esse incentivo. Eles estão lá porque eles acreditam, eles são parte dessa crença de que o Estado tem algum poder. De que a Constituição é alguma coisa mágica. Algum documento que queira realmente dizer alguma coisa ou que garanta qualquer coisa para qualquer pessoa. Não. Não é verdade. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Nem em lugar nenhum do mundo. A Constituição é isso que nós acabamos de ver. Bom, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se quiserem doar, eu aceito Nano e Bitcoin. Se quiser me doar em alguma outra criptomoeda, me digam, eu vou criar uma carteira. Aliás, eu tenho aquelas carteiras
multimoedas, então eu posso aceitar a maioria delas. Me digam se você não gostar de Nano ou de Bitcoin. A Nano tem a vantagem de você poder doar uma quantia pequena, o Bitcoin de ser o Bitcoin, né? Mas eu aceito qualquer uma. Doando para mim, vocês ajudam esse programa a continuar e melhorar sempre, que é a nossa intenção, né? Então se inscrevam nos canais, nos canais oficiais do Instituto Rothbard e também aqui nos canais onde eu publico esse vídeo. E muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.